Olá, galera, tudo bem? Eu sou o professor Edinho, sou professor de História e nós estamos aqui, na verdade, para dar continuidade a um período que em outros vídeos nós trabalhamos, que a gente chama de a Era Vargas, né? Nós trabalhamos anteriormente o primeiro período, que nós chamamos de período provisório, depois trabalhamos o período chamado período constitucional. E a partir de agora, na aula de hoje, a gente vai trabalhar, sem dúvida nenhuma, o período mais impactante, mais polêmico, né? Onde muita coisa vai acontecer, tanto a nível de Brasil, quanto a nível de mundo, né? É um contexto da Segunda Guerra Mundial, é o período que Vargas cria as grandes estatais no Brasil, e é o período também que ele é pressionado até ter um fim trágico, que logo a seguir a gente vai estar abordando sobre isso, beleza? Então vamos lá, nós vamos trabalhar com vocês o chamado Estado Novo, tá? Que compõe a Era Vargas, beleza? O Estado Novo vai de 1937 até 1945. Ele marca a história do Brasil, principalmente porque você tem a transição, né, do Estado do período constitucional para o Estado Novo se dá através de um golpe, né? O Getúlio Vargas dá um golpe no seu próprio governo chamado Plano Cohen, alegando que havia uma ameaça comunista, né, no país. E em 1937, então, ele cria uma constituição, uma nova constituição para esse Estado novo, né? Extremamente autoritária, fecha Congresso, limita bastante as expressões críticas sobre seu governo, depõe e tem uma postura fascista, inclusive enviando, né, prisioneiros para os campos de concentração nazista, como Alba Bernardes, entre outras características. Esse estado é marcado, inclusive, pela essa aproximação que Getúlio Vargas tinha com o nazismo e o fascismo europeu, tá? Outro ponto muito importante desse período chamado Estado Novo foi a criação da DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, onde o Getúlio Vargas praticamente criava uma máquina, né, de divulgar os seus projetos e seus feitos, né, dentro do território. É a partir daí, então, que cria-se, inclusive, a chamada Hora do Brasil, né, via rádio. Importante entender que, nesse período, o mecanismo de comunicação mais importante, praticamente o único, né, em grande escala, em grande massa, era a rádio. Esse período, a DIP, ao mesmo tempo que ela fazia propaganda do governo, também era um papel ideológico, colocando sempre a imagem, né, de Getúlio Vargas como o pai dos pobres, o grande criador de direitos trabalhistas, que vai se converter na chamada CLT, logo a gente vai falar sobre isso, tá? E é basicamente esse o poder da mídia, né? Isso já é um segmento, né, de Hitler. Hitler e Mussolini trabalhavam muito essa imagem, né, e a sua própria imagem e a imagem do seu governo através do departamento de imprensa voltada, né, praticamente para o governo. Bom, outra característica é a questão dos a questão trabalhista. Getúlio Vargas volta com a ênfase muito mais direcionada para o grupo dos trabalhadores, né? Ele chegando numa série de direitos trabalhistas que ele havia criado desde o começo do seu governo, e agora no Estado Novo ele consolida então a chamada CLT, Conjunto de Leis Trabalhistas, que garante vários direitos, como, por exemplo, o salário mínimo, o 13º, final de semana remunerado, entre outros direitos, e ao mesmo tempo cria uma aproximação com os sindicatos, porém um sindicato controlado, um sindicato vigiado, né? Porque
Getúlio permitia que havia aglomerações sindicais e organizações de trabalhadores, mas sempre dentro dessas organizações tinha um pelego. O que é esse pelego? É um ouvinte, né? Um dedo duro que ficava ali ouvindo o que poderia estar se conspirando contra Vargas e voltava lá e denunciava todos, né? Então essa é uma característica o tempo todo, né? Vargas é intervencionista tanto na indústria como nos trabalhadores, né? E, e gradativamente ia na economia também, ia colocando bastante a sua marca, né? O que ocorreu durante esse período? A gente tem que entender que esse período estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? Que vai de 1939 a 1945. E aqueles países a qual o Brasil dependia de importações, né, que a Europa estava deflagrada a guerra, né, estava praticamente envolvido com a guerra, e o Brasil ficou praticamente impossibilitado de adquirir vários produtos manufaturados e industrializados. Então isso inicia-se o processo de industrialização brasileira, que nós chamamos de substituição de importação, né? Onde Getúlio começa a substituir essas importações e fomentando, criando, por exemplo, o BNDE, que nós conhecemos hoje como BNDES, né? E vai fomentando esse processo de industrialização. Outra questão da economia também é para criar-se uma estrutura para esse novo Estado, né? Getúlio Vargas vai construir gigantescas estatais, como por exemplo a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Eletronorte, fomentando, né, basicamente o que nós chamamos de industrialização de base, que seria a indústria que daria base para o surgimento de outras posteriormente, tá? Então, sem dúvida nenhuma, esse grande legado que Getúlio Vargas deixou, sem dúvida nenhuma, é o que possibilitou que em outros governos posteriormente a gente tivesse o que a gente chama de indústria de bens de bem intermediário, tá? E na última etapa o chamado bem de consumo. Nesse contexto acontece a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas, como eu disse anteriormente para vocês, ele era um simpatizante do nazismo e do fascismo, né? Inclusive fazia alguns trabalhos em parceria com Hitler aqui no nosso território, mas a pressão dos Estados Unidos era muito grande para que o Brasil entrasse para o lado dos aliados, né? E contra, obviamente, o eixo da Alemanha. Qual que foi a jogada, então? A jogada, na verdade, é que Getúlio Vargas praticamente faz uma troca, né? Os Estados Unidos patrocinaria a indústria de Volta Redonda, né, Rio de Janeiro, que começaria aí um processo de industrialização de base, em apoio, né, a que os Estados Unidos pudesse criar alguma base na região do Nordeste do território. Isso é praticamente uma declaração de aliança entre Brasil e Estados Unidos que vai culminar posteriormente no Brasil enviando as suas tropas, tá, para combater na Itália, em Monte Castelo, e acaba tendo um papel, embora pequeno, mas com bastante sucesso. Outra questão muito importante, né, do ponto de vista do Estado Novo, é o processo de decadência. A partir do momento que o Brasil e o mundo se uniu para combater ditaduras, né, como foi a Alemanha, como foi a Itália, ficou meio contraditório, né, porque afinal de contas nós nos unimos a países que queriam, que pregavam a democracia e lutavam contra o fascismo e o nazismo, e dentro do território brasileiro a gente tinha um governo fascista, né, um governo pró-ditadura. Então isso já gera uma situação bastante desconfortável para Getúlio Vargas, que vai começar a sofrer pressão dos Estados Unidos, né? Afinal de contas, os Estados Unidos queria estender sua área de influência comercial
e não seria nada interessante ter um personagem nacionalista, né, que queria crescer com seu próprio mérito sem a dependência do mercado norte-americano. Então isso acaba fazendo com que os Estados Unidos exercessem uma pressão muito grande sobre ele. Tá? Outra questão também é que Vargas acaba, perante essas pressões, acaba sendo deposto do governo em 1945. Ele é obrigado a sair, né, e entra um outro personagem chamado Gaspar Dutra, que tenta implementar umas reformas extremamente liberais, né, o contrário de Getúlio Vargas, mas liberais demais, praticamente esgota o fundo de reserva da economia brasileira e não avança muito nas reformas que melhorassem o bem-estar da população. Acontecem as eleições e Getúlio Vargas volta nos braços do povo, com a eleição reeleito, né, praticamente com a votação maciça. E a partir daí ele tem que optar, né? Não dá mais para ser o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Getúlio Vargas, então, nesse contexto, ele cria a Eletrobras e a Petrobras exatamente para tentar ter uma autonomia em relação aos Estados Unidos, né, em relação ao petróleo internacional. Cria a Eletronorte, tá, com a tentativa de criar um sistema de distribuição elétrica no país e constantemente passa a ser atacado, né, por um jornalista chamado Carlos Lacerda. Esse sujeito, esse jornalista, praticamente todos os dias, por qualquer ato que fosse, ele fazia críticas pessoais, brutais em relação a Getúlio Vargas. Até que um segurança do Getúlio Vargas tem uma ideia de, por conta própria, né, até agora que se investiga isso, Fortunato, né, e acaba cometendo um suicídio, um atentado contra Carlos Lacerda, o jornalista Carlos Lacerda. Esse atentado não repercute na morte de Carlos Lacerda, mas acaba acertando o major segurança e veio a óbito esse segurança de Carlos Lacerda. A partir daí, então, a pressão sobre Getúlio Vargas aumenta, né? Pressão dos Estados Unidos, a contradição do mundo caminhando para a democracia, a aristocracia, a burguesia no Brasil praticamente o pressionando por conta desses avanços que ele deu na classe operária, dando inclusive aumento de salário de 100%. Então, isso culminou num suicídio que Vargas vai cometer, tá? Getúlio Vargas comete o suicídio, dá um tiro no coração e deixa uma carta que nós chamamos de carta testamento. Essa carta denuncia praticamente todas as pressões e tudo que fazia Getúlio Vargas ficar com uma certa agonia em relação ao seu poder e praticamente impede, né, que aqueles que queriam dar o golpe, juntamente com os militares, desse o golpe nesse momento e leva isso para mais 10 anos. Só em 64, então, que os militares vão conseguir assumir o poder a partir dessa carta, porque ela comove a população, e a população praticamente no dia seguinte vai às ruas e é uma quebradeira total em relação às revoltas que ocorreram pós o lançamento dessa carta. Bom, pessoal, basicamente era isso, né? É um momento muito marcante da história do Brasil, porque a gente tem a visualização aí tanto da criação das grandes empresas, do modelo nacionalista voltado para direitos dos trabalhadores e civis, né? Mas que infelizmente teve um desfecho trágico, né, do ponto de vista da política e do personagem de Getúlio Vargas. Valeu?
Então, era basicamente isso que eu queria estar comentando com vocês. Um abraço a todos e até mais.